Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa. Hoje o dia está um céu maravilhoso, apesar do friozinho, mas estamos aqui porque todo mundo já conhece, gosto do frio, mas temos o privilégio de a cada manhã aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar? O tema hoje é Jesus é o Senhor de tudo. Mateus 12, de 1 a 8. Estaremos aqui mais uma vez, aprendendo um pouquinho de forma rápida, simples, com o Papai do Céu. Vamos orar então. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, por mais esta manhã, pela boa noite de sono. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez, fará no dia de hoje e continuará fazendo em nossas vidas. Eis-me aqui, usa-me a mim, faz conforme a Tua vontade e o Teu querer, que a Tua revelação, Espírito Santo, nos inunde com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Nai, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, um beijo para você. E aqui estamos. Hoje o tema nos deixará cientes da clareza daquilo que Jesus disse, porque naquela época ele estava andando ali entre seus discípulos, pelos campos de trigo, e era justamente um sábado, e seus discípulos estavam com fome, e eles começaram ali a arrancar as espigas, de trigo para comer o grão. Mas, como sempre, havia aí os fariseus. E eles viram eles fazendo isso. E aí eles começaram a protestar. Como assim? Hoje é sábado, tem que seguir a lei, vocês sabem como é, não deve comer nada, não devemos colher nada, não devemos fazer nada, porque precisa ser respeitada a lei de Moisés. E aqui Jesus responde aos discípulos, de forma muito clara, de forma muito direta, e ele disse que se eles não haviam lido ali na Bíblia, quando o próprio rei Davi, ele estava ali com os seus amigos e eles estavam com fome. E ele entrou na casa de Deus e havia ali os pães da presença. E quem era permitido comer esses pães? Somente os sacerdotes. Só que Davi, com fome, pediu ali, para aquela pessoa, e eles comeram o pão. E ali ele disse, isso também era quebrar a lei, porque Davi estava com fome com seus amigos, mas ele entrou lá na casa e comeu. Então, de alguma forma, ele está dizendo assim, e aí ele faz um questionamento ainda para os fariseus. E vocês nunca leram, na lei de Moisés, como sacerdotes no serviço do templo podem trabalhar no sábado e, no entanto, ficam sem culpa? Eu afirmo a vocês que aqui está alguém que é maior que o templo. Ou seja, ele estava falando dele. Mas, se vocês souberem ou soubessem o significado dessas palavras das Escrituras, ele coloca: desejo misericórdia, não sacrifícios. Não teriam condenado aqueles que não têm culpa, porque o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Então, aqui ele está dizendo que Jesus é o dono de todos os dias. Por isso que hoje não há mais, vamos colocar assim, como uma lei universal. Os judeus ainda seguem isso porque eles acabam seguindo ali o Velho Testamento, que não creram em Jesus, Mas nós que cremos em Jesus, temos nessa palavra que ele é o Senhor da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, não se agrada somente a Jesus no sábado, como uma condição que foi colocada pelo próprio Deus no Antigo Testamento.
né? Porque Deus conhecia a natureza deles, Deus conhecia o formato deles e era necessário, porque o Salvador ainda não veio, não tinha, Jesus não existia ainda, né? Então, pelo fato de Jesus não existir, era necessário sim que tirasse um dia ali para cultuar o próprio Deus. Mas hoje, depois que Jesus veio, ele não aboliu essa lei no sentido de condená-la, mas ele ressignificou, porque em Cristo somos livres, né? Então é importante sabermos que sim, precisamos cumprir os mandamentos, precisamos obedecer a palavra de Deus, mas de alguma forma aqui ele está dizendo que devemos agradar a ele todos os dias, não só o sábado para tirar para agradar a Deus, não só o sábado para render louvor e adoração a ele, mas todos os dias da nossa vida. Então é importante sabermos que quando temos Jesus, ele ressignificou, ele veio com uma nova lei, ele é a própria lei, né? Porque aqui ele estabeleceu uma quebra de paradigma, que era outra lei, porque não existia ele ainda. E aí Jesus veio para ressignificar em amor essa lei, né? Trazendo assim, olha, eles estão com fome. Tem trigo aqui, né? O trigo não, tem as espigas de milho, né? Então, diante dessa situação, o próprio Jesus disse que se, né, lei por quebrar lei, ele estava fazendo uma nova. E aí ele termina a palavra dele dizendo, eu sou Jesus, né, inclusive, até mesmo do sábado. Ou seja, se ele é Jesus até mesmo do sábado, significa que ele, até mesmo, ele é de todos os dias. E aí eu e você devemos estar atento às suas escrituras, devemos estar atento à sua palavra para justamente caminhar dentro de um padrão de excelência, caminhar dentro de um padrão de graça, de um padrão de amor, né? Ontem mesmo eu ouvi uma mensagem lá da minha igreja e veio aquele pastor Dani Silk da Bethel. E ali ele estava explicando de forma mais detalhada acerca do temor ao Senhor, que muitas vezes a pessoa acha que o temor ao Senhor é o medo, só que não. O temor ao Senhor é a possibilidade da reconciliação, ou seja, Jesus está disposto, né, a nos reconciliar nele dentro desse amor, porque quando estamos reconciliados com o Pai, reconciliados com o Filho e com o Espírito Santo, temos a liberdade de não temê-lo com medo, mas de adorá-lo, de reconciliar ali com ele em gratidão, obediência, porque quando temos Jesus, quando temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos então tudo. Necessitamos do que mais além deles, né? Claro que aqui eu tô falando no âmbito espiritual e ele é suficiente, que temos as nossas necessidades aqui na Terra, né? Somos seres humanos. Mas, de alguma forma, Jesus deixa claro que ele é suficiente em tudo. Então, para minha vida, para a sua vida, é de extrema importância que tenhamos esse discernimento. É importante que você saiba que Jesus é o Senhor de tudo. E aí, ele sendo o Senhor de tudo, ele é o Senhor que te cura, ele é o Senhor que te restaura, ele é o Senhor que te guia, ele é o Senhor que guia a sua família, ele é o Senhor que restaura a vida dos seus filhos, ele é o Senhor que restaura as suas finanças, ele é o Senhor que restaura o seu casamento, ele é o Senhor que restaura o seu trabalho, ele é o Senhor de tudo. E quando somos dele, temos a liberdade e o cuidado dele pelas nossas vidas. Então é de extrema importância que nós saibamos reconhecer a soberania dele em tudo e em todos, porque a palavra de Deus nos garante que chegará um dia que todo joelho, todos são todos, se dobrarão diante dele. Então, aqui ele nos diz, eu sou
o Senhor de tudo. Você pode contar comigo diante da sua necessidade. Você pode contar comigo diante daquilo que você precisa. Você pode contar comigo sobre tudo, sobre toda e qualquer situação. E se você ainda não é filho de Deus, eu peço que você faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai, venha ser a minha referência, venha ser o meu tudo através de Jesus Cristo. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entra agora na minha vida e muda a minha história. Reescreve, dá um novo rumo à minha história. Que a minha vida se torne em branco agora, para que o Senhor venha escrever uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro da sua vida e cuidará do corpo, da alma e do espírito, te orientando dentro daquilo que você precisa fazer. O que cabe a você, óbvio que você fará. E o que cabe a ele, com certeza ele fará, porque ele é fiel. Deus é fiel em tudo e em todo o tempo. Ele é o Senhor de tudo. Amém? Então que você possa estar sendo grato a Deus pelo privilégio de tê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, porque o próprio Deus fala, Jesus, né, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através do Filho. Então que você saiba que uma vez que você quer mudança de vida, uma vez que você precisa de cura, de libertação, de transformação, nele você encontra tudo. Nele você tem todas as possibilidades de resolver essa questão. Nele você pode confiar. Amém? Agradeço ali também que está conosco e juntinhos vamos agradecer mais um pouquinho da palavra, breve, direta, clara, simples, porque Jesus ele nos ensina assim, e que possamos continuar caminhando, vivendo tudo dentro daquele que manda em tudo, porque ele é o grande eu sou, e tudo está debaixo da soberania dele. Amém? Vamos orar agradecendo? Paizinho querido, muito obrigada porque Jesus é o Senhor de tudo e tudo que é relativo às nossas vidas, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que o Senhor venha nos conduzir para a ressignificação, que o Senhor venha nos conduzir em graça, que o Senhor venha nos reconduzir em amor, que o Senhor venha, Pai, ressignificar as nossas vidas, tendo o Senhor como Senhor de tudo, porque em tudo o Senhor pode agir nas nossas vidas, Pai. E assim colocamos tudo diante do Teu altar. Que o Senhor venha trabalhar nas vidas, nas famílias, nos casamentos, na vida dos filhos, na vida dos pais, na vida, Pai, de quem precisa, seja de uma cura, seja de uma restauração financeira, seja em qualquer situação, Pai, que o Senhor venha trabalhar para que possamos caminhar alinhados àquilo que é a Tua vontade e o Teu querer, porque o Senhor Jesus é o Senhor de tudo e é Ele que nos conduz para uma vida de propósito, de obediência, de amor, de gratidão, porque podemos confiar tudo para Ele, porque Ele não perde o controle de nada das nossas vidas. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Lembre-se, curta, compartilha, deixe o seu like e na segunda estaremos novamente aqui, Ele permitindo, para aprendermos e darmos continuidade à palavra de Deus. Deus te abençoe, tem o Pix, semeando para frutificar@gmail.com. Se Deus tocar no seu coração de fazer uma oferta, que Deus te abençoe mais e mais. E na segunda, Ele permitindo, estaremos aqui novamente falando mais um pouquinho da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana.